ou Porto Naval de Novorossiysk, em Krasnodar, Crimeia, é vital para a Rússia neste momento. O único porto de onde pode enviar petróleo e grãos pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov para o resto do mundo. A nova caça da frota do Mar Negro, depois que foi expulsa do porto de Sebastopol, na Crimeia, se Novorossiysk cair, o que restou da presença naval da Rússia na Ucrânia cai junto. A Ucrânia sabe disso. Ela acabou de atingir Novorossiysk com força. Bolas de fogo gigantes apagarão instalações-chave em Novorossiysk do mapa. A Ucrânia acabou de paralisar o porto, e com isso some uma rota vital que mantinha o coração da máquina de guerra russa batendo. Na noite passada, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma operação única, tendo como alvo a base naval em Novorossiysk, o último grande reduto da frota russa no Mar Negro, a mais de 300 quilômetros da linha de frente. Declara o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma postagem no X em 12 de agosto. A Ucrânia não se contém. Drones aéreos movidos a jato, sistemas marítimos não tripulados e uma horda de mísseis Neptune convergiram todos para um único alvo, destruindo tudo, desde pieres até posições de defesa aérea e infraestrutura portuária. Novorossiysk está em estado de choque. Os marinheiros e trabalhadores do porto mal conseguem acreditar que o ataque da Ucrânia não só conseguiu atravessar as defesas do porto, mas também causou tanto dano. E em nenhum lugar, essa dor é sentida mais profundamente do que no único trunfo que Putin achava que daria a vitória à Rússia na guerra, a frota do Mar Negro. Essa frota teve uma noite muito ruim. O ataque incessante da Ucrânia durante a noite tirou 4 navios de guerra russos de combate, garantindo que a Rússia nunca mais poderá usá-los para ameaçar a Ucrânia no Mar Negro ou lançar mísseis contra o território ucraniano. Entre os navios atingidos pela Ucrânia estavam 2 fragatas do projeto 11.356, relata a Euromiden Press. O Almirante Essen e o Almirante Makarov, que estão entre os mais novos cruzadores de mísseis que a Rússia introduziu na frota do Mar Negro, estão em chamas após os ataques da Ucrânia. Ambos os navios são capazes de lançar mísseis de cruzeiro calibre, que têm alcance de até 2.500 km, podem carregar ogivas de 450 kg. E também acredita-se que sejam capazes de transportar ogivas nucleares. Esses navios são fundamentais para a estratégia naval que a Rússia foi forçada a adotar no Mar Negro, manter esses navios o mais longe possível da Ucrânia e atacar à distância. E a Ucrânia também pode atacar à distância. Ela acabou de provar isso, e 2 dos melhores cruzadores de mísseis da Rússia acabaram de provar do próprio veneno. Esses 2 cruzadores não são os únicos navios lançadores de mísseis que a Ucrânia atingiu em seu ataque noturno. Um pequeno navio de mísseis Bayanem também afundou sob fogo. Também capaz de lançar mísseis de cruzeiro calibre, esse navio pode não ser tão novo e moderno quanto as 2 fragatas do projeto 11.356 que a Ucrânia atingiu, mas é igualmente importante para a estratégia de Putin baseada em mísseis. Finalmente, como um pequeno bônus, a Ucrânia também destruiu o Vassily Baikov, um navio de patrulha que já havia sido alvo dos drones ucranianos antes. A embarcação pode não ser a mais importante entre os navios de guerra russos atingidos nas primeiras horas do dia 12 de agosto, mas o fato de um navio ter sido atingido reforça a mensagem que a Ucrânia acabou de martelar na cabeça de Putin. A frota do Mar Negro não está mais segura em Novorossiysk. Esqueça isso. A própria Novorossiysk não está segura. Além dos navios, há o incêndio. Imagens já estão circulando no Telegram e no X, compartilhadas por veículos russos independentes que arriscam tudo para mostrar o que realmente acontece quando a Rússia afirma ter repelido um ataque de drones ucranianos. Excelonova Plus tem fotos e vídeos do enorme incêndio causado em Novorossiysk pelo ataque da Ucrânia. Um vídeo mostra o ataque em ação enquanto ouvimos a explosão ensurdecedora que ecoa quando um dos projéteis da Ucrânia atinge seu alvo. O canal Crimean Wind no Telegram oferece mais relatos sobre os incêndios, citando imagens de satélite para mostrar isso. Drones e mísseis da Ucrânia provocaram incêndios no porto militar que abriga navios da frota do Mar Negro em um prédio administrativo e no cais do terminal de petróleo Chescares no porto. Talvez seja o petróleo armazenado nesse terminal ou até mesmo os petroleiros que estavam coletando esse petróleo que são o combustível para o incêndio que ainda continua no porto mais importante da Rússia no Mar Negro. O dano causado é brutal e deliberado. Isso por si só já seria suficiente para dominar todas as manchetes. No entanto, é o próprio ataque que é realmente especial. Esse não foi um ataque padrão de drones ucranianos. Muito pelo contrário. Como o próprio Zelensky destacou, a Ucrânia lançou tudo o que tinha contra Novorossiysk para obter resultados, em uma ofensiva total que incluiu 400 drones. Esse foi um dos maiores ataques isolados que a Ucrânia realizou até agora na guerra, e ficará marcado como um dos ataques coordenados mais impressionantes da história do país. A Ucrânia acabou de criar seu próprio modelo para combinar poder aéreo e naval para atingir a Rússia onde dói, e nós sabemos exatamente quais armas foram usadas para isso. O drone foguete Polyanaícia da Ucrânia foi a estrela do espetáculo.
Movido a jato e capaz de percorrer até 650 km, o sistema carrega uma carga útil de 100 kg e tem uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora. Voando a apenas 15 metros do chão, também é incrivelmente difícil de ser parado usando sistemas tradicionais de defesa aérea. A Ucrânia sabia o que estava fazendo quando implantou esse drone, e não só em relação ao poder de impacto desse míssil drone. Palyanice é o nome de um pão tradicional na Ucrânia. Novorossiysk é um porto de exportação fundamental para o grão russo. Pão por pão, Novorossiysk em cinzas. A Palyanice acabou sendo um dos 15 diferentes sistemas de armas, todos eles projetados, desenvolvidos e fabricados na Ucrânia, que foram usados contra Novorossiysk no ataque relâmpago durante a noite. O Kyiv Post detalha os outros em sua reportagem de 13 de agosto. Juntando-se a Palyanice na linha de frente dos drones aéreos estavam os drones Mish, Sicheng, Trust, Bobert, Dovbush, Karyok, Ramsey, Firepoint e Lyuty. As defesas aéreas da Rússia não teriam ideia do que mirar primeiro, enquanto a Ucrânia revelava a verdadeira dimensão de seus projetos de drones de longo alcance, mostrando a Putin até onde chegou a nação que, supostamente, nunca seria capaz de atingir a Rússia. A Ucrânia também implantou outros sistemas híbridos de drones e mísseis além do Palyanice. O Peklo estava entre eles. Fornecido pela primeira vez às forças da Ucrânia em dezembro de 2024, esse drone míssil pode percorrer até 700 km e tem uma velocidade máxima que corresponde a essa distância por hora. O Bars é semelhante. Com um alcance de até 800 km, ele é capaz de transportar uma ogiva pesando entre 50 e 100 kg e avança em direção aos seus alvos usando motores turbojato. Como se drones e híbridos de drones com mísseis não fossem suficientes, a Ucrânia também enviou seus mísseis Long Neptune para o confronto. Descrito pela United 24 Media como o míssil de cruzeiro de longo alcance que a Europa ainda não consegue fabricar, em outubro de 2025. O Long Neptune, o RQ-360L, se você quiser ser técnico, é uma versão de alcance estendido dos mísseis Neptune D da Ucrânia. Também foi o mais potente dos projéteis aéreos que a Ucrânia enviou em direção à Rússia em 12 de agosto. Capaz de percorrer cerca de 1000 km, o míssil poderia alcançar Novorossiysk com facilidade. O Long Neptune carrega uma ogiva de 260 kg e acredita-se que utilize um sistema de orientação semelhante ao usado pelos mísseis Scalp e Storm Shadow, que o Reino Unido e a França enviaram para a Ucrânia. As brilhantes mentes técnicas da Ucrânia provavelmente fizeram engenharia reversa nesses mísseis e descobriram como desenvolver algo semelhante, só que com maior alcance. E, finalmente, havia os drones marítimos. A Rússia pode ter esperado pelo infame Sea Baby. O que recebeu foram os veículos de superfície não tripulados Sargan e Mamai da Ucrânia. As especificações do primeiro ainda são confidenciais, embora houvesse especulações em abril de que a Ucrânia havia lançado um Sargan 3000 equipado com metralhadora no Mar Negro. Sabemos que esses drones também podem ser equipados com mísseis, então talvez ele tenha sido responsável por lançar alguns dos híbridos de drone e míssil da Ucrânia em Novorossiysk. Por que enviar um cruzador de mísseis para fazer o trabalho de um drone? Sabemos um pouco mais sobre o Mamai. Em dezembro de 2023, o Militarny chamou esse drone marítimo de a coisa mais rápida do Mar Negro devido à sua capacidade de atingir uma velocidade máxima de cerca de 59 nós. Adicione uma ogiva de 450 kg à equação, e você tem um drone que pode alcançar qualquer coisa e causar um grande estrago. Não que os navios danificados da Rússia estivessem tentando fugir. Eles foram atingidos enquanto se escondiam no único porto do Mar Negro que a Rússia achava que era seguro. O ataque a Novorossiysk foi tão severo que a Rússia pode estar considerando enviar a frota do Mar Negro de volta para Sebastopol. Isso não seria uma boa ideia. Enquanto Novorossiysk era envolvida por um manto de fogo infernal, drones ucranianos também estavam a caminho de Sebastopol. Mais de 30 foram abatidos, afirmou o governador da cidade, nomeado pelo Kremlin, Mikhail Razvozaev, mas ele também mencionou que incêndios haviam irrompido por toda a cidade portuária. Mais tarde, de acordo com uma reportagem do Pravda, um blackout atingiu Sebastopol, sugerindo que nem todos os drones da Ucrânia foram abatidos. Alguns deles atingiram a infraestrutura de energia como um lembrete para os navios que permanecem na frota do Mar Negro de que agora não tem para onde fugir, já que Novorossiysk também é um alvo. Claro, eles poderiam voltar para Sebastopol, mas o poder aéreo e naval da Ucrânia ainda pode encontrá-los com a mesma facilidade, se não mais, nesse porto da Crimeia. A declaração de Razvozaev não foi a única resposta russa que recebemos após uma noite que destruiu qualquer poder naval que Putin ainda achava que tinha no Mar Negro. O governador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, informou que as defesas aéreas russas repeliram um ataque maciço de várias centenas de drones das forças armadas ucranianas. Espera aí, o quê? Como vocês os repeliram? Se se lançarem fisicamente cruzadores de mísseis se importam contra eles, porque essa é a única explicação que conseguimos imaginar para eles estarem pegando fogo por causa dos drones que supostamente foram repelidos. Talvez os problemas de defesa aérea da Rússia sejam realmente tão graves assim.
Kondratiev não mencionou o porto em chamas nem os navios destruídos, preferindo, em vez disso, destacar que destroços dos projéteis que a Rússia conseguiu abater caíram sobre 21 prédios residenciais e causaram algumas vítimas. A Ucrânia não atingiu nenhum desses alvos de forma deliberada. A Rússia fez a escolha consciente de abater drones e mísseis sobre o seu próprio povo. A Rússia diz que repeliu o ataque da Ucrânia. Não repeliu. E o custo desse fracasso é muito maior do que você pode imaginar inicialmente. Novorossiysk não é apenas um porto qualquer, é tudo para a Rússia no Mar Negro. Mas antes de explicarmos mais, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está obtendo informações do nosso canal, temos muitos outros vídeos por vir. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum. Vamos começar com algo que já mencionamos algumas vezes antes. Novorossiysk é o novo lar da frota do Mar Negro. A Rússia nunca quis que o porto abrigasse seus navios de guerra. Ela foi forçada a sair de Sebastopol por causa de uma campanha devastadora da Ucrânia que havia destruído ou danificou seriamente cerca de um terço da frota que Putin achava que poderia dominar o Mar Negro. Grande parte dos danos causados pela Ucrânia já havia ocorrido até o final de 2023, levando a decisão de transferir a base principal de operações da frota do Mar Negro para Novorossiysk. Durante 2024 e 2025, os navios de guerra fizeram o oposto do que foram construídos para fazer. Eles navegaram o mais longe possível da Ucrânia, deixando Sebastopol praticamente abandonada pela frota do Mar Negro em meados de 2025. Novorossiysk era a opção desesperada. Sim, é um porto enorme, mas também é um porto construído para navios mercantes, não para navios de guerra. Não possui instalações de reparo e não tem docas C. Novorossiysk também está exposta a condições marítimas piores. Observa o Defense Viewpoint, o que gera uma série de problemas de manutenção. Ainda assim, a Rússia não teve escolha. Antes do ataque da Ucrânia, a Rússia estava até desenvolvendo planos para transferir as unidades restantes de comando e controle da frota do Mar Negro que permaneciam em Sebastopol para Novorossiysk. Isso é o que afirma o Kyiv Independent, que diz que oficiais desanimados estavam basicamente sendo forçados a organizar a mudança de suas famílias e a vender propriedades que não poderiam levar consigo antes das transferências. O único lado positivo de tudo isso é que Novorossiysk, embora certamente não esteja fora do alcance dos drones e mísseis da Ucrânia, deveria ser mais seguro do que Sebastopol. A Crimeia é uma zona de guerra e já faz um tempo, pelo menos em Novorossiysk, havia menos chance de que a frota do Mar Negro fosse atingida por um ataque massivo que destruísse navios e deixasse todo o porto em chamas. Isso não funcionou muito bem para a Rússia e sua frota debilitada. Novorossiysk não é mais seguro. 300 quilômetros não são praticamente nada para as novas gerações de drones, mísseis e embarcações marítimas não tripuladas da Ucrânia percorrerem. O porto não está fora de alcance, só leva um pouco mais de tempo para a Ucrânia trazer seu poder de fogo. E agora que acabamos de ver o quão massivo pode ser um ataque ucraniano contra Novorossiysk, podemos dizer com confiança que a Ucrânia está vencendo no Mar Negro. Tudo o que a frota da Rússia pode fazer agora é contar com sua frota cada vez menor de cruzadores de mísseis para lançar ataques à distância. E quando um desses cruzadores é atingido, está em um porto que não possui instalações de reparo para colocá-lo de volta em operação. Aos poucos, Novorossiysk pode ser a ruína da frota russa do Mar Negro. Mas, por mais doloroso que isso seja para Putin e seus comparsas do Kremlin, há outro problema muito mais prejudicial, com o qual a Rússia precisa lidar. Novorossiysk é, principalmente, um porto comercial. E quando esse tipo de porto está pegando fogo, a Rússia não consegue exportar seu petróleo e grãos para o resto do mundo, o que significa que os cofres de guerra do Kremlin deixam de ganhar muito dinheiro. A Rússia tem usado Novorossiysk como um centro para sua frota fantasma durante toda a invasão da Ucrânia. A Ballast Markets oferece as estatísticas básicas para 2024, informando que Novorossiysk é o 77º maior porto do mundo com base no tráfego de embarcações. Em 2024, aproximadamente 4.478 escalas de navios foram registradas no porto, das quais 1.578 foram feitas por petroleiros. Você deve se lembrar que mencionamos o terminal de petróleo Cheskaris anteriormente. Tenha esse terminal em mente, porque ele vai se tornar importante em breve. O Ballast Markets informa que a principal mercadoria de Novorossiysk é o petróleo bruto, que representa 45% de todas as escalas de navios. Produtos petrolíferos refinados vêm em seguida, com 25% das escalas de navios seguidos por grãos, carvão e metais, cada um representando 15% das escalas. Este é um porto comercial. E é um porto onde 75% do tráfego registrado vem da frota sombra da Rússia. Todos os anos, bilhões de dólares em mercadorias passam por Novorossiysk. A receita gerada por esse comércio pode ser tributada pelo Kremlin, e esse dinheiro é direcionado para o esforço de guerra da Rússia.
Agora, lembre-se de Chescares. Além do navio de guerra da frota do Mar Negro que a Ucrânia destruiu em 12 de agosto, este terminal de petróleo pode ter sofrido os maiores danos no ataque noturno. O Militarny relata que muitos dos incêndios sobre os quais falamos estão sendo registrados na área ao redor deste terminal de petróleo. Ou seja, a Ucrânia acabou de eliminar a única parte de Novorossiysk dedicada a colocar petróleo ilícito em navios sancionados. O terminal Chescares é o ponto final dos principais oleodutos da empresa russa Transneft e é um dos dois grandes polos industriais de Novorossiysk, sendo outro Grozovaya, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância. Chescares tem uma capacidade de 75 milhões de toneladas por ano, além de um enorme parque de tanques que pode armazenar 1,28 milhões de metros cúbicos de petróleo. Se fôssemos apostadores, diríamos que o incêndio que agora sobe em Novorossiysk foi causado por ataques diretos da Ucrânia a esse parque de tanques. E isso é um problema para a Rússia. Quanto mais petróleo dela queimar, menos dinheiro ela pode ganhar para investir na máquina de guerra. Áreas fora de operação, isso representa até 70% do comércio de petróleo e derivados da Rússia, literalmente subindo em fumaça, até que a Rússia consiga apagar os incêndios e fazer os reparos. Mas o problema só piora quanto mais de perto você olha. Junto com o terminal de petróleo, o ataque de drones da Ucrânia também paralisou 2 terminais de grãos em Novorossiysk. Isso é o que diz a Reuters, que informa que esses terminais estão entre os maiores da Rússia. Um deles tem capacidade de 8,5 milhões de toneladas por ano, disse uma fonte anônima ao veículo, e foi forçado a suspender suas operações enquanto aguarda uma investigação sobre os danos causados pelos drones e mísseis da Ucrânia. O Altro movimenta 7,1 milhões de toneladas de grãos por ano e também foi forçado a suspender as operações devido aos danos. Esse é um canal de exportação que movimenta um total de 15,6 milhões de toneladas das exportações de grãos da Rússia e que acabou de ser fechado, tudo em uma única noite. Então, o que vimos na noite de 11 de agosto e na madrugada do dia 12 foi um dos ataques mais impressionantes da Ucrânia por vários motivos. O nível de coordenação entre 15 sistemas de armas diferentes é impressionante. A Ucrânia mostrou uma grande parte, embora certamente não toda, de suas capacidades de longo alcance. E fez isso de uma forma que tanto enviou uma mensagem explosiva para a Rússia, quanto destacou a capacidade crescente da Ucrânia de realizar ataques coordenados de longo alcance. Depois, tem o que a Ucrânia atingiu. A frota do Mar Negro foi ainda mais enfraquecida, ampliando ainda mais a reivindicação da Ucrânia de controlar o Mar Negro. Mas, além disso, há uma segunda camada nesse ataque. Uma camada que provavelmente já custou milhões de dólares à Rússia. E isso seria uma estimativa baixa. O petróleo queimou. Terminais de grãos e petróleo foram fechados devido a danos e incêndios. As defesas aéreas da Rússia em seu porto mais importante do Mar Negro não conseguiram impedir nada disso. Novorossiysk agora passou a ser um alvo e a Ucrânia continua melhorando sua capacidade de atingir alvos à distância. A Rússia vai apagar os incêndios, vai fazer os reparos, mas também saberá que todo esse trabalho pode ser desfeito em um instante se a Ucrânia decidir realizar um ataque semelhante. O objetivo agora é tornar Novorossiysk tão inútil para a Rússia quanto Sevastopol se tornou. A Ucrânia tem as opções aéreas e navais necessárias para que isso aconteça, já que o porto antes seguro se tornou o mais novo ativo russo a ser forçado a entrar em uma guerra que Putin prometeu que nunca cruzaria a fronteira com a Ucrânia. A reputação de Putin como grande protetor da Rússia foi mais uma vez abalada. A Ucrânia continua atingindo a Wildberries. Os armazéns e a infraestrutura logística do maior varejista online da Rússia continuam pegando fogo, enquanto a Ucrânia lança uma tempestade de drones sobre eles. O CEO da empresa está furioso. Empresários russos que dependem da Wildberries para seus negócios e clientes que compram no site estão ainda mais revoltados. Mas quanto a Putin, ele está preocupado, e com razão. Isso porque os ataques da Ucrânia a Wildberries não se tratam apenas de destruir uma das maiores empresas de comércio eletrônico doméstico da Rússia. Vai além disso, esses ataques são o catalisador para algo que ninguém esperava: o colapso completo da economia russa. Primeiro, vamos para Ryazan. Nesta cidade, a apenas algumas centenas de quilômetros da capital russa, Moscou, fica o quinto maior centro logístico pertencente a Wildberries. Ou deveríamos dizer ficava, não está mais lá. O centro, que faz parte de uma enorme rede operada por uma empresa frequentemente chamada de versão russa da Amazon, está em ruínas após um devastador ataque de drone ucraniano que o destruiu completamente. Fumaça preta subiu sobre o depósito após o ataque, que foi tão intenso que rasgou o telhado do prédio e ainda incendiou uma refinaria de petróleo próxima. Evacuações de emergência foram acionadas, funcionários da Wildberries foram evacuados e houve relatos até de algumas vítimas. Mas o destaque para a Ucrânia era que isso tinha acabado de custar milhões, talvez até bilhões de dólares para a Wildberries.
Um ataque projetado para fazer parte de uma estratégia maior para paralisar o gigante do mercado cinza que desempenha um papel maior na economia de guerra da Rússia do que Putin jamais gostaria de admitir. O que aconteceu em Ryazan vem acontecendo em toda a Rússia. As instalações da Wildberries estão caindo por todos os lados. Os números variam, mas os resultados são os mesmos. Em 2 de agosto, o Technology.org informou que a Ucrânia havia atingido com sucesso 11 dos 25 depósitos russos da Wildberries. O New Voice of Ukraine colocou o número em 12 provavelmente, porque contabilizou um ataque contra uma instalação na região de Vladimir, na Rússia, em 3 de agosto, que aconteceu após o artigo do Technology.org. O New Voice of Ukraine também afirmou que esse ataque em Vladimir significava que a Ucrânia havia atingido 12 dos 15 maiores depósitos da empresa, Sugerindo que a Ucrânia está seguindo uma estratégia de eliminar primeiro as maiores instalações, depois vai avançar para o restante. Na verdade, já está fazendo isso. No dia 4 de agosto houve outro ataque. Desta vez, os drones ucranianos atingiram 2 depósitos da Wildberries, além de atacar outro local logístico que, segundo relatos, faz parte da rede da empresa perto de Moscou. Desta vez, a Ucrânia atingiu depósitos nas regiões de Tver e São Petersburgo. Esse último ataque vai realmente abalar Putin. São Petersburgo é sua cidade natal. É uma das joias da coroa russa e deveria ser uma das cidades mais bem defendidas de todo o país. Nada disso importou em 4 de agosto, já que parecia não haver nada para proteger o depósito da Wildberries na cidade. E mesmo enquanto estávamos produzindo este vídeo, mais ataques estavam acontecendo. O dia 5 de agosto trouxe notícias de ataques contra os depósitos da Wildberries em Tartaristão e Tula, com os mesmos resultados que temos visto nas últimas semanas. Incêndios enormes, nuvens de fumaça, uma quantidade incalculável de produtos que deveriam ser vendidos pela Wildberries sendo destruídos. Quando você estiver assistindo a este vídeo, a Ucrânia pode já ter realizado ainda mais ataques. Os danos ainda estão sendo calculados, provavelmente porque mudam a cada dia, à medida que mais armazéns pegam fogo. No 4 de agosto, a sugeriu que as perdas potenciais para os vendedores da Wildberries já podem chegar a 3,5 bilhões de dólares, nenhum dos quais foi reembolsado aos vendedores pela Wildberries. A empresa gastou cerca de 500 mil dólares em compensação, embora esse dinheiro tenha sido enviado para as famílias daqueles que foram feridos ou mortos nos ataques da Ucrânia. Essa menção às vítimas realmente levanta uma possível zona cinzenta moral. A Rússia vai argumentar que civis estão morrendo nos ataques a Wildberries. Esse é certamente o argumento apresentado pela CEO da Wildberries, a mulher mais rica da Rússia e apoiadora de Putin, Tatiana Kim. Em uma declaração que soa tanto como um apelo desesperado para que a Ucrânia pare quanto como uma condenação aos ataques, Kim declarou: ao nos atacar, os terroristas escondem seus verdadeiros motivos e nos acusam de supostamente vender produtos militares. Mas você pode ir a qualquer marketplace global, como a Amazon ou a Alibaba, e ver se temos algo que eles não têm. Não há lógica, bom senso ou racionalidade nas ações dos terroristas, e não pode haver. Algumas coisas sobre essa declaração, Kim. Não há nada de suposto nisso quando se trata de vender produtos militares. A Wildberries faz isso. Ela faz isso há anos. E vamos mostrar até onde essa toca de coelho vai em um momento. Mas são as referências a mercados globais e a afirmação de que não há lógica nos ataques da Ucrânia que são as declarações mais ridículas feitas. Kim pode falar sobre a Amazon e a Alibaba o quanto quiser, mas convenientemente ignora o fato de que nenhuma delas tem presença na Rússia e, apesar do que vendem, nenhuma está apoiando ativamente os esforços de invasão de Putin contra a Ucrânia. Quanto a não haver lógica, é justamente o contrário. Há muita lógica. Os economistas da Rússia podem te dizer isso, assim como nós. Agora, vamos voltar a essa história de supostamente vender produtos militares que a Kim menciona. O Kyiv Post publicou uma reportagem investigativa interessante sobre o que a Wildberries vende, mais ou menos na mesma época em que a Ucrânia começou seus ataques a Wildberries. Antes desses ataques, você podia digitar a palavra drone e encontrar uma enorme seleção de drones, incluindo drones Mavic 3 e Mavic 4, que são facilmente convertidos em drones de ataque FPV, espalhados por toda a Wildberries. Você também podia encontrar vários quadricópteros rotulados como FPV, em um sinal claro para os soldados que usam esse tipo de drone na linha de frente. Pesquisando um pouco mais a fundo, era possível encontrar mecanismos de retenção de carga e liberação de bombas para esses drones, muitas vezes escondidos em categorias discretas, como eletrônicos ou peças automotivas. E na seção de roupas da Wildberries, não era preciso procurar muito para encontrar equipamentos táticos, como coletes peitorais que são usados sobre coletes à prova de balas e podem ser usados para armazenar carregadores de fuzis. Havia até uma categoria na Wildberries para operação militar especial. Como dissemos, não há nada de suposto sobre o que a Ucrânia afirma que a Wildberries vende. No entanto, usamos o tempo passado nesse pequeno trecho por um motivo. A Wildberries tem se esforçado bastante para remover qualquer vestígio desses itens de sua loja online, provavelmente para sustentar a afirmação de Kim de que a Ucrânia alega que equipamentos militares são vendidos, mas não tem provas.
Em 26 de julho, o Kyiv Independent informou que produtos militares vendidos na Wildberries estão sendo ocultados nos resultados de busca. Os produtos ainda estão tecnicamente lá, mas a Wildberries está tentando fazer parecer que não estão, dificultando o acesso dos clientes a eles. Especificamente, a Wildberries começou a ocultar resultados para termos de busca como SVO, que é a abreviação russa para Operação Militar Especial. Essa é uma tentativa fraca de esconder o que a plataforma vendeu no passado e continua vendendo agora, se você procurar bem. Antes dos ataques da Ucrânia, uma busca por tudo para SVO retornava mais de 200 mil resultados segundo o Moscow Times. Agora é zero, nada, absolutamente nada. Mas tem um porém. Tudo o que a Wildberries realmente fez foi colocar a sigla SVO na lista negra. Todos os produtos que apareceriam nesse tipo de busca ainda estão disponíveis na Wildberries, segundo a United 24 Media. Você só precisa usar outros termos de busca para encontrá-los. O veículo afirma que uma fonte da mídia russa chamada Boktak comprovou isso ao encontrar capacetes marcados como testados na SVO usando outras palavras-chave. E o bloqueio da SVO nem funciona direito. Buscas por produtos SVO, suprimentos SVO e acessórios SVO ainda produzem resultados. Seu objetivo de Kim é reforçar seu argumento de que os ataques a Wildberries não têm propósito militar, então ela não está fazendo um bom trabalho com essa tentativa mal planejada de esconder os produtos militares que são vendidos em sua plataforma. Eles ainda estão lá, podem ser encontrados e comprados, assim como antes. Bem, alguns deles podem ser. Muito do que estava sendo vendido agora não passa de cinzas nas ruínas dos armazéns, tudo por causa dos ataques da Ucrânia. Nós claramente vemos um propósito militar por trás dos ataques da Ucrânia a Wildberries, o que contradiz imediatamente as afirmações de Kim de que não há lógica no que está acontecendo. Mas vai muito além disso, quase ao ponto de tirar equipamentos militares do mercado ser um bônus, e não o objetivo principal. Para a Ucrânia, o verdadeiro objetivo é o que esses ataques desencadearam na Rússia. O que a Ucrânia quer é causar dano econômico, e olha, ela conseguiu causar esse dano. Mas antes de irmos mais a fundo e destacar por que os ataques da Wildberries mudam tudo para o Kremlin, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está recebendo informações do nosso canal, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para ver mais do que temos por vir. Wildberries é vital para a economia da Rússia. Certamente, muito mais importante do que o Kremlin gostaria de admitir. Lembre-se de que esta é a versão russa da Amazon. E, assim como a Amazon, a Wildberries basicamente serve como um centro para milhares e milhares de empresários que dependem da plataforma para vendas e dos armazéns para estocar e enviar os produtos que seus clientes compram. A Wildberries não é apenas uma varejista online, é uma enorme rede logística da qual uma grande parte da economia russa depende. Cerca de 10% do espaço de armazém da empresa foi destruído pelos ataques da Ucrânia até 29 de julho junto com o estoque que esse espaço armazenava. A porcentagem agora será muito maior, já que os ataques implacáveis da Ucrânia continuaram. Os vendedores já estão cedendo, pois estão tendo grandes perdas. Uma vendedora disse à BBC que perdeu quase 13 mil dólares em estoque. E outra disse, já estamos sendo prejudicados de todos os lados do jeito que está. A Wildberries, junto com sua principal rival, a Ozon, é usada por até 90% da população economicamente ativa da Rússia. Esse não é um pequeno negócio que a Ucrânia está mirando. Para muitos na Rússia, a Wildberries é tudo. É sua fonte de renda onde compram roupas e acessórios que usam em casa, e uma de suas principais tábuas de salvação em uma guerra que chegou inesperadamente à sua porta. E esse é o ponto. Nada dessa dor econômica no nível pessoal é acidental. A Ucrânia quer infligi-la. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia não atinge civis diretamente com seus ataques de drones. O que ela pode fazer é atacar instalações militarmente relevantes, que também são usadas por civis, e a Wildberries se enquadra nessa categoria. Isso é a Ucrânia trazendo a guerra de volta para casa para a Rússia, e é uma técnica incrivelmente eficaz. Ao danificar um pilar da economia russa, as pessoas que dependem desse pilar ficam irritadas. Talvez tão irritadas que vão pressionar Putin a acabar com essa guerra insana. Os vendedores estão perdendo muito agora que tantos depósitos da Wildberries estão pegando fogo. Já mencionamos os 3,5 bilhões de dólares em estoque destruído. Isso, obviamente, vai prejudicar a Wildberries. Mas são 3,5 bilhões de dólares que os vendedores da plataforma não vão ganhar, o que também significa que são 3,5 bilhões de dólares. Esse dinheiro poderia ter sido gasto em coisas como construir negócios, contratar funcionários ou simplesmente cobrir as despesas do dia a dia de russos que dependiam da Wildberries para ganhar a vida. De acordo com a Medusa, a Wildberries começou recentemente a oferecer alguma compensação aos seus vendedores, mas não é muita coisa.
Apenas pequenas empresas e empreendedores individuais receberam algo da empresa, e o que eles recebem é apenas uma fração do valor dos produtos que perderam. O apoio continua sendo prometido, mas ainda não veio de forma significativa, e com o passar do tempo, muitos pequenos negócios da Rússia vão acabar quebrando por causa de problemas de fluxo de caixa. Quanto aos compradores, o que podemos dizer além de que as regras de oferta e demanda são cruéis? Imagine o que aconteceria se a Amazon perdesse vários de seus depósitos em incêndios, levando todo o estoque junto. A oferta despencaria e de repente aquela blusa de $10 que você planejava comprar passaria a custar $20. Isso é a economia básica de oferta e demanda, e os russos que usam a Wildberries já estão sentindo o impacto dos ataques da Ucrânia no saldo bancário. Em um relatório de 1º de agosto, o KeyPost revelou que os preços na Wildberries haviam disparado entre 10% e 30%. Isso é inflação em velocidade máxima, e só vai piorar à medida que mais locais da Wildberries forem destruídos pelos ataques de drones ucranianos. As empresas que vendem pela Wildberries estão fazendo de tudo para cobrir os custos crescentes, incluindo cancelar descontos e escolher opções de entrega mais baratas. O que a Ucrânia encontrou aqui é talvez um dos pontos de pressão mais inesperados de toda a guerra até agora. O objetivo da Ucrânia é paralisar economicamente a Rússia, garantindo que Putin não consiga financiar sua invasão nesse processo. Wildberries por tanto tempo permaneceu intocada, mas o que estamos descobrindo rapidamente é que esses ataques podem ser a chave que abre a porta para a ruína econômica da Rússia. Wildberries é um gargalo para uma grande parte da economia russa, aponta a DW News. É também uma empresa que carrega uma dívida de $10 bilhões, o que só é possível porque é apoiada pelos bancos estatais russos. É aqui que vemos surgir uma ligação com o caixa de guerra de Putin. Se Putin quiser manter a Wildberries funcionando, e ele deveria, devido ao impacto que essa plataforma tem na vida do seu povo, então ele vai ter que dizer aos bancos para socorrerem a empresa. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar, e serão as mesmas fontes das quais a Rússia depende para financiar a guerra. E se Putin escolher não ajudar a Wildberries com fundos estatais, ele corre o risco de causar um efeito dominó de catástrofe econômica. A Wildberries vai colapsar. Os negócios pertencentes aos seus inúmeros vendedores vão seguir o mesmo caminho. E os consumidores, que já estão lidando com problemas de oferta e demanda, não podem fazer nada enquanto todas as alternativas aumentam seus preços porque um dos seus maiores concorrentes desmoronou em pó. É uma situação de perde-perde para Putin, exatamente como a Ucrânia planejou. Parece que Putin e seu sistema bancário estatal já fizeram sua escolha coletiva. Em um relatório de 29 de julho, a CNBC revelou que o Kremlin já reconheceu que provavelmente precisará intervir para apoiar a Wildberries. Enquanto esses ataques continuam e que o banco estatal VTB provavelmente terá um papel crucial no que inevitavelmente se tornará um programa de resgate implementado às custas do contribuinte russo. Outros bancos, como o Sberbank, anunciaram programas de reestruturação de empréstimos voltados para investidores da Wildberries porque estão apavorados que a perda de mais armazéns possa levar a uma onda de falências. Isso colocaria o banco em uma situação muito ruim, tendo prejuízo com milhares de empréstimos que aprovou para vendedores da Wildberries. Em um relatório de 4 de agosto, a Global Data acrescentou que o Kremlin agora está analisando programas para apoiar os vendedores, provavelmente pelos mesmos motivos do Sberbank. Várias opções estão sendo discutidas. Os vendedores podem ter permissão para suspender o pagamento dos empréstimos por até 1 ano, o que com certeza os bancos russos vão adorar. Existe a reestruturação que mencionamos anteriormente, junto com empréstimos de capital de giro subsidiados oferecidos por meio de instituições de microfinanças com apoio do Estado, ou seja, mais empréstimos em cima dos empréstimos que os vendedores não conseguem pagar. O Kremlin está correndo atrás de soluções, e cada dia que passa só piora a situação, porque os drones da Ucrânia simplesmente não param de chegar. A Ucrânia abriu uma nova frente na guerra com a Rússia, e é uma frente que está confinada dentro do próprio território russo. Isso é um ataque à logística do país. É a destruição de equipamentos militares junto com a pressão econômica exercida sobre vendedores, compradores e bancos. Cada ataque que a Ucrânia realiza não gera apenas custos relacionados à perda de estoques e à reconstrução. Wildberries e a própria Rússia, caso as soluções apoiadas pelo Estado entrem em ação, terão que descobrir como lidar com o aumento dos custos operacionais dos negócios, pagamento dos empréstimos devido a problemas de fluxo de caixa e vendedores que podem migrar para outras plataformas após perderem tanto com a Wildberries. Como dissemos, é um efeito dominó. Se a Wildberries Care leva uma grande parte da economia da Rússia junto, por trás de tudo, isso estão os riscos inflacionários que já estão começando a aparecer. A RBC Ucrânia também aponta que a receita mediana de um vendedor da Wildberries é de apenas $7.500, o que significa que eles não têm muita margem financeira. 1 ou 2 semanas de choque já podem ser suficientes para empurrar muitos desses pequenos empresários para situações de fluxo de caixa negativo, e isso está acontecendo neste exato momento. Tudo isso não poderia ter acontecido em pior momento para a Rússia, que já está lidando com uma situação econômica difícil que revela o tamanho do erro que Putin cometeu ao transformar a economia do país com seu foco no complexo industrial militar.
Em um relatório de 13 de julho, antes do início dos ataques a Wildberries, a Forbes classificou a economia da Rússia como uma que está afundando lentamente. É difícil discordar desse ponto. Em 2026, a própria Rússia prevê que sua economia vai crescer apenas 0,4%, o que coloca o país à beira de uma recessão. Essa também é uma projeção otimista. A Forbes diz que a guerra de Putin vai ultrapassar o orçamento em pelo menos 28 bilhões de dólares em 2026. E esse número vai aumentar em mais 54 bilhões de dólares tanto em 2027 quanto em 2028. A única razão pela qual a Rússia não está em uma situação ainda pior em 2026 é que a guerra no Irã lhe dá um pequeno alívio devido ao impacto nos preços do petróleo. Sem isso, a Rússia estaria com ainda mais problemas econômicos. Para da Wildberries, o ter que gastar bilhões para sustentá-la só aumenta esses problemas. A destruição dos depósitos da Wildberries por si só será suficiente para alisar a economia russa? Não. Mas essa estratégia é mais uma peça do quebra-cabeça encaixada pela Ucrânia. Então, se Kim está procurando a lógica em tudo isso, ela acabou de encontrá-la. Wildberries é um alvo por todos os motivos que acabamos de explicar. Kim se envolveu com Putin. Ela acabou de acordar e descobrir que os depósitos da sua empresa estão sendo cobertos por pulgas explosivas em forma de drones. Era uma vez um líder russo insano chamado Vladimir Putin. Consumido pelo desejo de entrar para a história e sabendo que o espectro da morte se aproxima cada vez mais à medida que ele entra cada vez mais na casa dos 70, esse homem lançou uma invasão. Não deu certo. Ainda não está dando certo. Como recompensa por sua loucura, os inimigos desse líder liberaram drones que voam para o interior da Rússia e destroem tudo que veem. Por 40 dias e 40 noites, os drones voaram. A Rússia foi bombardeada. 100 alvos foram eliminados em pouco mais de um mês de inferno. E quanto àquele líder insano, ele acabou de ouvir a melhor história para dormir já contada. Ele não gostou nem um pouco. Aprovei uma operação de influência de 40 dias para o serviço contra o Estado agressor, com o objetivo de obrigá-lo a acabar com a guerra, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 25 de junho. Essa campanha tinha um propósito claro. Putin seria influenciado a acabar com a guerra, disse Zelensky. E essa influência viria na forma de drones, lançados aos centenas, que tinham como alvo pontos-chave na Rússia, nos territórios ocupados e nas linhas de frente. O objetivo era claro. A Rússia precisava sentir a dor da guerra que ela começou. Ser forçada a sofrer tanto com os 40 dias de poder de fogo da Ucrânia, que Putin não teria outra escolha a não ser vir para a mesa de negociações. A campanha de 40 dias agora acabou. E embora não tenha alcançado seu objetivo principal e a Ucrânia tenha algo a dizer sobre isso, cumpriu a mais importante das promessas de Zelensky. Milhares de alvos russos foram destruídos. Os números estão aí e formam a pior história para dormir que Putin já ouviu. Durante sua campanha, a Ucrânia conseguiu realizar mais de 100 ataques a alvos estratégicos dentro da Rússia e nos territórios ocupados. A variedade foi impressionante. As refinarias de petróleo, como tantas vezes aconteceu, foram atingidas. Só que desta vez foram atingidas com mais força do que nunca. Os drones da Ucrânia fizeram visitas a bases aéreas, defesas aéreas, navios de guerra, petroleiros, centros logísticos e fábricas da indústria militar. Sanções cinéticas foram aplicadas por toda parte. Recordes foram quebrados e petroleiros da frota fantasma foram enviados para o fundo dos mares que cercam a Crimeia. E nas linhas de frente e na retaguarda próxima, os números ficaram ainda piores para a Rússia. Os drones da Ucrânia destruíram mais de 21 mil alvos em toda a linha de frente e mataram quase 5 mil soldados russos em 40 dias. Isso representa uma taxa de 125 mortes por dia, com muitos outros ficando feridos. Equipamentos foram destruídos com a mesma facilidade que soldados. Vamos guardar parte disso para os destaques da campanha que vamos revelar em instantes. Mas a United 24 Media oferece muito para começar. 124 sistemas de artilharia foram destruídos na Blitz de 40 dias da Ucrânia. A Rússia perdeu 63 veículos blindados, 24 tanques e 22 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Naves e helicópteros da Rússia foram abatidos pelo fogo de drones da Ucrânia, assim como 40 dos sistemas de defesa aérea que deveriam impedir que tudo isso acontecesse. E quando se tratou dos drones da Rússia, a Ucrânia combateu fogo com fogo de forma mais eficaz do que Putin jamais imaginou que seria possível. Ao final da campanha, mais de 11 mil drones e robôs terrestres da Rússia haviam sido reduzidos a cinzas, junto com 12 das equipes responsáveis por controlar esses drones. Deve ter parecido um ataque incessante para a Rússia, como cortar as cabeças de uma hidra. Quando um caía, 2 outros tomavam seu lugar. Mas mencionamos algo sobre destaques, então vamos dar uma olhada em alguns dos momentos mais marcantes da campanha de 40 dias que foi repleta de sofrimento para a Rússia. Primeiro, vamos para Omsk. Essa localidade, que fica escondido na Sibéria, deveria estar muito além do alcance dos drones da Ucrânia. A meio de 2.500 quilômetros da Ucrânia, a cidade estava segura.
O lugar perfeito para abrigar uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Claro, você já pode imaginar o que aconteceu. A Ucrânia atingiu Omsk com drones. A refinaria da cidade, que por tanto tempo esteve fora de alcance, foi duramente atingida. Fotografias do local mostram o fogo e a fumaça saindo dessa instalação-chave. Os drones da Ucrânia quebraram todos os recordes anteriores de distância, voando tão profundamente na Rússia que acabaram perto da fronteira com o Cazaquistão. O Tareron atacou essa refinaria apenas pela mensagem que isso enviaria de que nenhuma instalação crítica na Rússia está mais segura. A refinaria de Omsk é enorme, na verdade uma das maiores da Rússia, já que tem uma capacidade anual de refino de 21 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto. Ela também se especializa na produção de combustíveis, lubrificantes e petroquímicos, que são essenciais para as forças armadas russas na Ucrânia. Esse ataque não foi apenas simbólico, foi estratégico. Antes da campanha de 40 dias, Omsk era uma das únicas 2 das 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia que ainda não tinham sido atingidas pelos drones ucranianos. Não mais. E falando das maiores refinárias de petróleo da Rússia, isso nos leva ao nosso segundo destaque. Cada uma das 11 maiores refinarias de petróleo da Rússia já foi atingida por um drone ucraniano. A Ucrânia olhou para as 2 das 10 maiores que restavam, atingiu ambas e ainda deu um tiro extra para garantir. A United 24 Media deu a notícia em 7 de julho, observando que o ataque a Omsk era o último da lista que a Ucrânia precisava. Outras foram atingidas tanto ao longo de 2026, quanto durante a campanha de 40 dias. A refinaria de petróleo de Kiriishi, que processa até 21 milhões de toneladas de petróleo por ano, tem sido constantemente atacada. A refinaria de Kostovo, que processa 17 milhões de toneladas por ano e produz 4,8 milhões de toneladas de gasolina, foi fortemente atingida em 2 de julho, perdendo metade de sua capacidade de produção no processo. 17,1 milhões de toneladas que são processadas na refinaria de Ryazan não vão a lugar nenhum depois que um ataque em maio suspendeu a produção. Durante toda a primavera e o verão, a Ucrânia tem atacado tanto a refinaria de Yaroslavl quanto a de Volgogrado, ambas com capacidades de processamento na faixa de 15 milhões de toneladas por ano. A refinaria de petróleo de Moscou, que supostamente deveria ser mais segura do que a maioria devido à sua proximidade com a capital da Rússia e todas as defesas aéreas que a cercam, foi atingida 2 vezes em junho, tirando 12 milhões de toneladas de capacidade de refino fora de operação. E completando a lista estão as refinarias Bashneft Novoy, Syzran, Perm e Novokuybishevsk, que juntas processam 37,8 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O petróleo russo está sendo queimado num ritmo que nunca vimos antes. E, embora os ataques da Ucrânia às refinarias não sejam novidade neste momento, a campanha de 40 dias ressaltou o fato já estabelecido de que nenhuma das instalações mais importantes da Rússia está mais segura. Quer mais destaques? Nós temos. A campanha de 40 dias causou um enorme impacto na força aérea da Rússia, enquanto a Ucrânia derrubou mais de uma dúzia de aeronaves. Entre as baixas estavam 2 caças Su-35, que, tirando o Su-57 que mal entra em ação na Ucrânia, provavelmente são os melhores caças que a Rússia pode colocar em campo. A Ucrânia destruiu um Tu-95MS em mais um ataque contra a frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. Várias plataformas mais antigas da era soviética que a Rússia usa em seus ataques com mísseis lançados por bombardeiros também foram abatidas por drones ucranianos, incluindo Su-24, Su-30 e Su-30SM. A Ucrânia também conseguiu derrubar um par de aeronaves de treinamento L-39, o que vai dificultar para a Rússia preparar seus pilotos para o que Putin precisa que eles façam. Com os ataques aéreos, vêm os ataques a aeródromos. Belbek, Kamskaya, Saki, Vardiska, Engels e Bagorovo receberam visitas dos drones ucranianos. Para muitos, não foi a primeira vez que receberam visitas, mostrando quanto as defesas aéreas da Rússia estão sobrecarregadas. Isso é uma boa introdução para o nosso próximo destaque. Os sistemas de defesa aérea russos se saíram muito mal durante a campanha de 40 dias. A Ucrânia acumulou uma média de um sistema de defesa aérea ou radar destruído por dia, em uma ofensiva que abriu caminho para ainda mais ataques aéreos no futuro. Entre eles estava um radar multifuncional 92N6I, que é frequentemente usado pelos sistemas S-400 da Rússia, além de um radar Nebu-U. A Rússia perdeu vários sistemas de defesa aérea Pantsir S-2 e Torem-2 para os drones da Ucrânia, além de uma estação de guerra eletrônica Pol-21, que supostamente seria capaz de desviar os drones ucranianos de sua rota. Há um delicioso senso de ironia em tudo isso. As próprias armas nas quais a Rússia confia para lidar com os drones da Ucrânia estão sendo derrubadas por eles, mostrando como muitos desses sistemas simplesmente não servem para isso porque têm dificuldade em rastrear drones voando em baixas altitudes. A campanha de 40 dias só aumentou os problemas de defesa aérea com os quais a Rússia já vem lutando há algum tempo. À medida que o alcance dos drones da Ucrânia aumentou, a Rússia se viu cada vez mais tentando estender suas defesas aéreas por áreas maiores de seu território. As defesas aéreas da Rússia são como um elástico esticado ao redor da cintura saliente de um general russo. Eventualmente, o elástico arrebenta e estamos começando a ver esses estouros acontecendo por toda parte.
Agora há enormes lacunas nas defesas aéreas da Rússia. A Rússia simplesmente não tem sistemas suficientes para defender cada alvo que a Ucrânia possa querer destruir. A Rússia está em pânico. Até mesmo o anel de defesa aérea fortemente fortificado ao redor de Moscou está sendo penetrado. O Kremlin está tentando realocar as defesas aéreas para proteger alvos prioritários. Mas isso só está criando mais vulnerabilidades, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Para a Ucrânia explorar! E agora mais 40 sistemas e radares se foram! Putin sabe o que isso significa. Mais drones ucranianos vão ter sucesso. Temos mais um destaque para você antes de seguirmos em frente. A frota fantasma da Rússia nas águas ao redor da Crimeia. Ela não está indo bem. Durante todo o mês de julho, a Ucrânia lançou ataque após ataque contra navios da frota fantasma no Mar Negro e no Mar de Azov. Na maior parte do tempo, a Ucrânia pareceu mirar em embarcações que abasteciam a Crimeia com combustível e suprimentos, como parte de sua estratégia mais ampla de isolar a península e forçar Putin a abrir mão do controle sobre o território que a Rússia roubou em 2014. Essa campanha não parou. Até 29 de julho, a imprensa Euromaidan estava relatando que a Ucrânia havia atingido 201 navios da Rússia em apenas 3 semanas. Uma atualização veio da conta X da defesa da Ucrânia em 6 de agosto. O número subiu para 236 barcos e navios destruídos somente em julho, com a maioria dos ataques sendo realizados a distâncias superiores a 50 quilômetros. A Ucrânia agora afirma que tem domínio de fogo sobre as águas que cercam a Crimeia. É difícil discordar. A Rússia parece incapaz de fazer qualquer coisa para impedir esses ataques contra seu transporte marítimo ligado à Crimeia. O que temos aqui é uma enorme quantidade de equipamentos russos enviados para o ferro velho, junto com soldados enviados para seus túmulos. Mas o que a Ucrânia realmente conquistou com sua campanha de 40 dias? Vamos analisar essa resposta logo após este lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para não perder o que temos preparado. Veja o que a Ucrânia fez durante 40 dias. Ela trouxe a guerra de volta para a Rússia, talvez mais do que nunca antes. Isso não foi uma série de ataques aleatórios realizados quando surgiam oportunidades. A Ucrânia planejou tudo isso. Ela sabia exatamente o que iria atingir, onde e quando. Cada drone lançado subiu aos céus com um propósito que já havia sido definido antes do início da campanha. A Ucrânia não foi reativa, ela foi proativa em uma campanha projetada para exercer a máxima pressão possível sobre Putin. Esse aspecto da campanha foi extremamente eficaz. No meio da campanha, a revista The Economist publicou um artigo cobrindo os ataques da Ucrânia contra as instalações da Wildberries da Rússia, que é outro destaque que não abordamos. Você vai descobrir o motivo no final do vídeo. Mas a campanha de drones da Ucrânia já causou pelo menos 2 bilhões de dólares em prejuízos a uma empresa que é basicamente a Amazon da Rússia, aumentando a pressão tanto sobre os vendedores quanto sobre os compradores que usam a plataforma. Tanto sobre os vendedores quanto sobre os compradores que usam a plataforma. Cada ataque que a Ucrânia realizou durante seus 40 dias de inferno serviu ao mesmo propósito. As refinárias foram atingidas para impedir que os russos tivessem acesso fácil ao combustível. O mesmo vale para os ocupantes da Crimeia e os ataques à frota fantasma. Até mesmo os ataques contra o equipamento militar da Rússia servem como lembretes de que uma guerra que Putin prometeu que nunca ultrapassaria as fronteiras da Ucrânia agora chegou à Rússia e pode atingir praticamente qualquer parte da Rússia. O ataque a Omsk provou isso. A liderança russa está sentindo o impacto. O descontentamento público está aumentando, segundo a The Economist. De acordo com o VCIM, um instituto de pesquisa próximo ao Kremlin, a satisfação com as políticas do governo caiu de 45% em janeiro para 21% em junho. O número de pessoas que acham que a Rússia está indo na direção errada dobrou de 17% para 35% no último ano, diz o Levada, um instituto de pesquisa independente. Claro, atingir as forças armadas da Rússia era e continua sendo uma prioridade, mas esses 40 dias de ataques também tinham a ver com o dano psicológico que a Ucrânia causou ao povo russo. Mais de 100 ataques em solo russo em 40 dias não são algo a ser menosprezado. Na verdade, é uma bandeira vermelha bem visível, erguida para que todo russo possa ver. Eles sabem que seu grande protetor, Putin, falhou com eles. Para a Ucrânia, isso é um caso de pagar na mesma moeda. A guerra psicológica é uma estratégia que a Rússia emprega desde o momento em que invadiu. Para a Rússia, isso significa realizar ataques constantes contra cidades ucranianas, muitas vezes matando ou ferindo civis nesse processo. Durante o inverno, isso também significou ataques incessantes contra a rede de energia da Ucrânia. A Ucrânia não enlouqueceu a ponto de se juntar a Putin e seus capangas. Ela não realiza ataques diretos contra civis. Mas decidiu que uma estratégia de guerra psicológica é válida, considerando tudo que a Rússia fez e continua fazendo. O objetivo da Ucrânia é tornar a vida desconfortável para o russo comum e, no caso dos ocupantes na Crimeia, tornar a vida simplesmente insustentável. Não há exemplo melhor disso do que a escassez de combustível que assolou a Rússia durante os 40 dias de campanha. A Ucrânia não atacou refinarias e navios da frota fantasma só porque pode. Ela quer que a gasolina e o diesel russos queimem em qualquer lugar, menos dentro dos veículos russos.
E se esse combustível não puder queimar, ele precisa se tornar uma mercadoria tão valiosa que os consumidores russos não consigam comprá-lo. Durante todo o mês de julho, a Ucrânia conseguiu, em grande parte, atingir seu objetivo. Em algumas regiões da Rússia, especialmente na Crimeia, o preço da gasolina dobrou. Filas, algumas chegando a vários quilômetros, tornaram-se uma cena comum do lado de fora dos postos de gasolina da Rússia, enquanto motoristas acabam procurando por qualquer bomba que ainda tenha combustível. Os ataques da Ucrânia às refinarias reduziram cerca de 1/3 da produção normal de refino da Rússia, deixando em níveis que não eram vistos desde 2002, segundo relatos da United 24 Media. As instalações que a Ucrânia atingiu durante sua campanha de 40 dias representam 45% da capacidade total de refino da Rússia. E esse único aspecto da campanha de pressão acredita-se ter custado à Rússia cerca de 13,5 bilhões de dólares ao longo de 2026. Tudo isso é para gerar descontentamento? Bom, dirigir, não. Há muito menos russos que conseguiram fazer muito disso devido ao que a Ucrânia passou os últimos 40 dias fazendo. A única salvação para a Rússia é que a Gazprom-Neft, que é uma das maiores vendedoras de combustível do país, supostamente suspendeu os limites de compra em 13 regiões russas, onde foi forçada a racionar combustível. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, especialmente se a Ucrânia decidir intensificar seus ataques às refinarias. Mas, novamente, tudo se resume à pressão. A revista The Economist destacou com os números das pesquisas que compartilhou, e o Deki publicou a mesma coisa em um artigo de 4 de julho, onde proclamou que um número recorde de russos agora quer que Putin coloque fim à sua operação militar especial. O veículo afirma que uma pesquisa realizada pelo Instituto Ucraniano de Pesquisas, o Instituto de Conflitologia e Análise da Rússia, descobriu que apenas 9% dos russos querem continuar a guerra até que seu país alcance uma vitória completa. 81% dos entrevistados disseram que prefeririam muito mais ver um fim imediato dos combates, especialmente à luz do quanto isso está custando para eles e para o país. Essa virada na opinião pública na Rússia é nada menos que um sucesso para a campanha de 40 dias da Ucrânia. Mas também não podemos ignorar o elefante na sala. O objetivo era forçar Putin a sentar à mesa até o final dos 40 dias de pressão contínua, e isso não aconteceu. É improvável que muitos, talvez até o próprio Zelensky, realmente acreditassem que o psicopata escondido em bunkers subterrâneos declararia a paz. No entanto, a Ucrânia causou danos concretos em toda a Rússia e continuou a aumentar a pressão sobre Putin em um momento em que a aprovação para sua invasão atingiu novos patamares mínimos dentro do próprio país. Isso é uma vitória para a Ucrânia. Quanto ao que acontece a seguir, é mais do mesmo. Putin não sentou à mesa depois de 40 dias, então a Ucrânia vai lançar uma nova campanha. Nós vamos continuar. Não se prenda a todos esses argumentos. 40, 50, 100 ou 15 dias, o que importa é o resultado. Não importa tanto como entramos nesse processo. O que é muito mais importante é com o que saímos dele. Para sair com o resultado desejado, precisamos ser fortes. Essa cita são as palavras do chefe do gabinete presidencial, Kirill Budanov, ao término da campanha de 40 dias. Isso é um aviso. Se Putin e seus comparsas e o povo russo achavam que o pesadelo que acabaram de suportar tinha terminado só porque o prazo de 40 dias acabou, eles estão muito enganados. Muitas coisas estão no céu, prontas para atacar. E se havia alguma dúvida de que Budanov estava dizendo a verdade, então os operadores de drones da Ucrânia já as dissiparam. Eles deixaram que suas armas falassem por eles. No dia 6 de agosto, a Ucrânia realizou mais 2 ataques a refinarias. Desta vez nas refinarias Bashnev, Bashneft Novoel e Slavneft Yanus. A mensagem foi enviada de forma clara e direta. A Rússia pode ter sobrevivido ao ataque de 40 dias, mas a pressão não vai diminuir. A Ucrânia vai forçar Putin a negociar, mesmo que isso signifique que todas as refinarias da Rússia tenham que queimar. Putin começou 2026 achando que tinha tudo sob controle. Ele mandou seus aliados mentirem descaradamente sobre conquistas territoriais para lhe dar alguma vantagem nas negociações de paz. Eles diziam que o Donbass cairia em questão de meses. E para apoiar isso, a Rússia havia tomado território no sul da Ucrânia, permitindo criar uma zona tampão para impedir que tropas e suprimentos chegassem aos defensores do Donbass. Que se diferença faz um ano. A Rússia não controla o sul, a Ucrânia controla. Nos últimos 7 meses, a Ucrânia realizou uma ofensiva que ninguém consegue acreditar. E essa ofensiva conquistou algo enorme. 745 quilômetros quadrados de território retomados. Isso de acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que diz que a Ucrânia retomou impressionantes 745 quilômetros quadrados de território em 2026, prejudicando enormemente os planos de Putin para o ano com isso. Este era para ser o ano em que todas as promessas que Putin fez finalmente se tornariam realidade. Os porta-vozes russos disseram ao mundo que a Ucrânia estava em seus últimos suspiros, que o colapso estava chegando. E realmente havia um colapso a caminho, só que foi a Rússia que foi derrubada, deixando seus planos para 2026 em frangalhos. A escala da ofensiva da Ucrânia é impressionante. O anúncio de Zelensky em 12 de agosto revelou que a maior parte do contra-ataque da Ucrânia ocorreu em uma ampla área na linha de frente sul, se estendendo até a região onde fica Dnipropetrovsk. Zaporizhia e Donetsk se encontramos num só ponto.
No total, Zelensky afirma que a Ucrânia usou sua contraofensiva para retomar 26 localidades, todos os quais foram fortificados para proteger contra futuros ataques russos. Isso é uma humilhação para Putin. A Ucrânia não só eliminou uma zona de amortecimento que a Rússia queria criar, e vamos explicar por que isso é importante mais tarde, mas também empurrou as forças russas para longe de áreas que eles achavam que estavam seguras. Tomado, sem chance de a Ucrânia fazer qualquer coisa. O suposto poder das forças armadas russas foi mais uma vez colocado em dúvida, E os soldados que Putin encarregou de manter o sul da Ucrânia falharam de forma espetacular devido a uma brilhante contraofensiva na direção de Alexandrovka. Tudo isso estava de acordo com o plano da Ucrânia. Como Zelensky disse, essa nossa operação ofensiva foi realizada com precisão, exatamente como planejado. E fica ainda pior para a Rússia. As baixas que sofreu como resultado da contraofensiva da Ucrânia foram enormes. Graças às operações ativas de nossas tropas, perdas significativas foram infligidas ao contingente de ocupação. As perdas russas chegaram a pelo menos 9.550 militares mortos e mais de 6.600 feridos, revelou Zelensky. Isso é um total de 16.150 soldados russos fora de combate em apenas uma parte da linha de frente, uma parte que eles deveriam estar defendendo para permitir uma ofensiva mais profunda contra Donetsk. A New Voice of Ukraine cobre alguns dos assentamentos que a Ucrânia libertou. Entre eles estão Yalta, Zelenihai, Tovster, Novohatska e Horishivska. Todos estão sob forte fogo russo desde 2025 e foram evacuados. Infiltradores russos também conseguiram minar o terreno ao redor desses assentamentos, tornando mais difícil a desrussificação. Nada disso impediu as tropas da Ucrânia. As complicações logísticas causadas por essas fortificações foram superadas, e a Ucrânia encontrou maneiras de lidar com os drones de reconhecimento e FPV que a Rússia mantém no céu. O que vimos aqui foi a maior ofensiva que a Ucrânia lançou nos últimos 2 anos. E em Zaporígia e em grande parte do sul da Ucrânia, essa contraofensiva fez com que as forças russas voltassem à estaca zero. Eles tinham esse território. Tudo o que precisavam fazer era mantê-lo. Eles falharam. E agora, o trabalho que levou quase 1 ano para a Rússia concluir terá que começar tudo de novo, enfrentando defensores ucranianos que estão mais bem preparados desta vez. Putin está furioso, e com razão. Afinal, não se tratava de seus soldados capitulando diante da força de um exército ucraniano maior. Isso Putin até poderia entender, embora não ficasse satisfeito com isso. Em vez disso, a Ucrânia realizou sua contraofensiva com uma estratégia inteligente, algo que Putin e seu exército jamais poderiam ter imaginado. Isso vai deixar Putin furioso porque ele foi passado para trás mais uma vez. E tudo começou com um erro crucial dos russos. Já falamos sobre a Rússia manter todos esses assentamentos que havia perdido e os 745 km² de território que a Ucrânia conseguiu desrussificar com sucesso. Isso é tecnicamente verdade, mas vai além disso. A Rússia não manteve esse território simplesmente enviando uma força massiva para a região sul da Ucrânia que pudesse se fortificar e ser usada como base para uma ofensiva mais profunda. Em vez disso, a Rússia tentou dissimular, fingir que tinha mais controle do que realmente tinha. Em vez de grandes ataques mecanizados, a Rússia enviou pequenos grupos de infiltradores, às vezes com apenas 2 ou 3 soldados por unidade. E o trabalho deles era se infiltrar atrás das linhas, montar posições e, o mais importante para Putin, levar bandeiras para que pudessem ser fotografados e filmados ocupando o território ucraniano. A operação de fincar bandeiras deveria ser uma demonstração de força russa que daria vantagem a Putin. Em vez disso, tornou-se a raiz do fracasso russo no sul. A ideia era enganar todo mundo, inclusive a Ucrânia, fazendo parecer que a Rússia tinha reivindicações muito mais fortes sobre o território que havia tomado do que realmente tinha. Não nos entenda mal, as forças russas estavam posicionadas, estavam se fortificando e seriam difíceis de remover. O que vimos não foi a tomada em larga escala que a Rússia tentou fazer parecer, e a Ucrânia sabia disso desde o início. Lá em fevereiro, bem na época em que a Ucrânia lançou sua contraofensiva, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia disse que a Ucrânia sabia exatamente o que a Rússia estava tentando fazer. De acordo com nossa inteligência, as unidades russas que operam no eixo Hulia, Pola e Alexandrovka, particularmente as unidades de reconhecimento dentro da zona operacional do 29º Exército da Rússia, receberam a tarefa de instalar bandeiras da Federação Russa entre 14 e 24 de fevereiro, antes do aniversário da invasão em larga escala, disse Vladislav Voloshin, revelando que as operações do sul da Rússia servem aos propósitos de propaganda de Putin, tanto quanto atendem às necessidades estratégicas do exército russo. Isso se tornou uma estratégia comum para a Rússia, já que suas operações de fincar bandeiras estão acontecendo em toda a linha de frente, relata a United 24 Media, e muitas vezes terminam da mesma maneira. Infiltradores russos passam pelas linhas, fincam a bandeira e depois são mortos. Isso, em resumo, é o que tem acontecido no sul da Ucrânia nos últimos 6 meses, mais ou menos. Mas é um pouco mais complicado do que isso. Não é o caso de as forças russas fincarem uma bandeira, tirarem uma foto e depois fugirem.
Uma vez que a bandeira foi fincada, os infiltrados russos se estabelecem e esperam pelo apoio. A Ucrânia percebeu isso também, e aí estava a oportunidade de humilhar Putin e recuperar grandes áreas de território. No entanto, a Ucrânia não lançou o tipo de ofensiva em larga escala que a Rússia poderia ter esperado. A história da libertação de 745 quilômetros quadrados é sobre pequenos ataques realizados dia após dia. Todos eles planejados para lentamente erodir o controle russo enquanto apresentavam o menor risco possível às forças terrestres da Ucrânia. Essa é a genialidade da estratégia da Ucrânia, e é a última coisa que a Rússia esperava. Em vez de tentar conquistar tudo de uma vez, relata o Kyiv Post, a Ucrânia identificava uma fraqueza nas linhas russas e concentrava tropas e poder de fogo nessa fraqueza. Os ocupantes russos eram pegos de surpresa, enquanto as equipes de busca e destruição da Ucrânia usavam drones para localizá-los e atacá-los, seguidas por forças terrestres avançando. Os russos morriam ou eram expulsos. Então a Ucrânia se reorganizava, identificava a próxima fraqueza e atacava novamente. É como montar as peças de um quebra-cabeça para criar um buraco muito maior. E a Ucrânia executou sua estratégia perfeitamente. Nós sabemos disso não apenas porque Zelensky nos disse. Os mapas mostram tudo em detalhes e mostram que as forças russas têm recuado em Alexandrovka e em outros lugares. Mas antes de irmos mais a fundo, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Nós vamos além das manchetes para te dar o panorama completo. Se você está recebendo informações do nosso canal, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A genialidade da estratégia da Ucrânia tem uma segunda camada. O ato da Rússia de fincar sua bandeira também poderia ter sido visto como uma forma de provocar a Ucrânia a lançar o tipo de ofensiva que lhe custaria mais soldados e equipamentos. Mas a Ucrânia não caiu na armadilha. Ela deixou que a Rússia continuasse com seus encenações com bandeiras, e em vez disso, foi discretamente tratando de desrussificar o território que a Rússia dizia controlar. Sim, houve alguns anúncios ocasionais. No final de fevereiro, por exemplo, a Ucrânia anunciou a libertação de 400 quilômetros quadrados. Mas esses relatos sempre vinham depois do ocorrido. A Rússia nunca sabia qual seria o próximo alvo da Ucrânia, ou quando isso aconteceria, o que significava que nunca tinha a chance de preparar seus infiltrados para o que estava por vir. Vemos o quão bem a Ucrânia se saiu a partir de um mapa divulgado pelo Deep State. A plataforma de inteligência de fontes abertas acompanha os avanços e retiradas em toda a linha de frente. No dia 12 de agosto, eles publicaram um mapa que comprova tudo o que Zelensky afirma. Está vendo essa área azul clara? Todo esse território foi libertado pelas forças ucranianas do controle russo em 2026. O Deep State destaca 19 localidades diferentes dentro dessa única área azul, incluindo vários daqueles que mencionamos antes, como Yalta e Khersonivka. Outros incluem Voronezh, Ternovka e Rivne. Todas são vilarejos que a Rússia afirmava controlar, mas que caíram diante da estratégia da Ucrânia de explorar as fraquezas nas linhas russas pouco a pouco. Há outro elemento em tudo isso. A Rússia está enterrando a cabeça na areia. Na verdade, a Rússia não está apenas ignorando a conquista da Ucrânia, mas está fingindo que a desrussificação nunca aconteceu. Mais uma vez, podemos ver isso nos mapas. O blogueiro militar russo Rybar compartilha o que a Rússia afirma que está acontecendo. O vermelho no mapa dele é o que a Rússia afirma controlar, e você verá que Alexandrovka está destacada como estando quase completamente sob controle das forças russas. Agora volte para o mapa do Deep State. A área azul que mencionamos é o que a Ucrânia controla. A quilômetros dessa área para o oeste fica Alexandrovka, para ser exato, a 23 quilômetros de distância. Completamente intocada, talvez com exceção de alguma unidade de infiltração ocasional que conseguiu passar pela linha de frente. Essa é a distorção da realidade que a Rússia cria para parecer que está se saindo melhor na Ucrânia do que realmente está. O mapa mostra controle total. O outro mostra uma linha ucraniana a quilômetros de uma localidade que a Rússia diz controlar. Há um descompasso aqui no campo de batalha. A narrativa russa colidiu com a realidade. E a realidade é que Alexandrovka não foi tomada. A Rússia perdeu 745 quilômetros quadrados da Ucrânia em 2026. E a ofensiva final, que deveria acabar com a Ucrânia e causar o colapso do Donbass, está de joelhos. Esse descompasso chega até o Kremlin, e vimos isso em ação várias vezes este ano. Pegue como exemplo a reunião divulgada publicamente e transmitida nacionalmente que Putin realizou com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov, em 3 de julho. Gerasimov exagerou nas mentiras naquela reunião. Na frente de milhões de telespectadores russos, o general disse a Putin que a Rússia havia capturado 133 assentamentos ucranianos desde 1º de janeiro, totalizando cerca de 3.000 quilômetros quadrados de território ucraniano ocupado, com 636 quilômetros quadrados desse território sendo capturados somente em junho.
Avanços rápidos estavam ocorrendo em Alexandrovka e Guliapol, disse Gerasimov a Putin, e a afirmação de que Alexandrovka havia caído veio mais tarde naquele dia, mas era tudo mentira. Ao Kiev Post, as tropas russas mais próximas, provavelmente infiltrados, estavam a 15 quilômetros de Alexandrovka naquele momento, e novamente, o mapa do Deep State que mostramos antes prova isso. A Rússia afirma estar avançando em todos os setores, e faz essas afirmações mesmo enquanto ofensivas ucranianas ativas estão empurrando suas forças para trás. Em uma matéria de 30 de junho, a RIA Rússia destacou exatamente isso, mesmo antes das afirmações imprecisas de Gerasimov. Segundo o veículo, as avaliações de Putin sobre a realidade do campo de batalha na Ucrânia estavam divergindo da realidade mais do que nunca. Putin havia sido reduzido a exagerar os avanços da Rússia, consciente disso ou não? Antinivka, o veículo destaca que Putin afirmou que a Rússia controlava 96% do assentamento. Mais uma vez, ele estava errado. Konstantinivka ainda resiste, e vai levar muito tempo de combates para que a Rússia alcance qualquer nível de controle próximo ao que Putin afirma. O líder russo perdeu contato com a realidade. Ele está vivendo em um mundo de fantasia, seja mentindo para tentar manter influência, ou se deixando ser enganado de propósito por generais que dizem a ele o que ele quer ouvir. Porque perdemos 745 quilômetros quadrados e estamos longe de conseguir. Alexandrovka é um caminho certo para perder seu posto e função. A ofensiva da Ucrânia em 2026 trouxe uma dura dose de realidade, mesmo que Putin queira ignorar isso. Veja o quão dura é essa dose. Em um relatório de 1º de agosto sobre a ofensiva da Rússia, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, comparou os ganhos territoriais da Rússia no período entre fevereiro e julho de 2026 com o que havia conquistado no ano anterior. Os números mostram o quanto 2026 tem sido ruim para a Rússia e como a estratégia ofensiva da Ucrânia se tornou eficaz. Em fevereiro de 2025, a Rússia conquistou 354,09 km² da Ucrânia. Esse número caiu para 122,73 km² em 2026. Para março, os números foram de 203,74 a 23,04 km². O verão tem sido ainda pior para a Rússia. Ela conquistou 30,02 km² em junho e 37,85 km² em julho, contra 481,87 e 455,74 respectivamente, nesses meses em 2025. Você deve ter notado que deixamos de fora abril e maio. Isso porque há algo especial nesses meses. A Rússia de fato perdeu território em ambos. Ela acabou no vermelho em 116,01 km² em abril e 281,1 em maio, sugerindo que esses foram os 2 meses em que a contraofensiva da Ucrânia realmente começou a ganhar força. Para contextualizar, a Rússia conseguiu tomar mais de 700 km² do território da Ucrânia durante esses 2 meses juntos, lá em 2025. Essa é a realidade para a Rússia. O ano que deveria marcar o colapso da Ucrânia acabou mostrando o quão fraca se tornou o avanço russo e como a estratégia ofensiva da Ucrânia está funcionando bem. Falando em enfraquecimento, a Rússia não está deixando de avançar porque está enviando menos soldados para se chocarem contra as defesas da Ucrânia. Não se trata de recuar para se reabastecer e preparar um ataque mais forte mais tarde no ano. Os números de baixas nos mostram isso. Em 3 de agosto, Zelensky revelou que a Rússia sofreu 225.500 baixas nos primeiros 7 meses de 2026. Podemos fazer alguns cálculos para mostrar o que isso realmente significa para o período que o ISW discute em sua avaliação. Primeiro, removemos as baixas de janeiro, 31.680 delas segundo a Al Jazeera, o que nos dá 193.820 baixas entre fevereiro e julho. Em seguida, somamos os ganhos russos para esse período. De acordo com o ICW, esses ganhos na verdade não são ganhos. Durante esse período de 6 meses, a Rússia na verdade perdeu 183,47 km². Bem, isso foi inesperado, mas mostra o quanto a ofensiva da Ucrânia foi impactante. Ok, vamos tentar uma abordagem diferente. Vamos ser gentis com a Rússia e incluir infiltrações como ganhos, mesmo que infiltrar 1 ou 2 soldados numa localidade esteja longe de realmente conquistar esse local. Incluindo as infiltrações, novamente, de acordo com os números do ISW, a Rússia somou 379,85 km². Então, nesse melhor cenário possível para a Rússia, ela ainda perdeu 510,25 soldados para cada quilômetro quadrado que conquistou na Ucrânia entre fevereiro e julho. Isso não é dominação, é um desastre. Uma realidade que Putin não quer aceitar, mesmo no melhor cenário possível. E no pior cenário, a Rússia sacrificou mais de 193 mil soldados para efetivamente perder território.
Ninguém teria acreditado que isso seria possível com toda a fanfarronice russa que marcou o início do ano, mas está acontecendo e aqui está o que isso significa para a Rússia. O principal motivo pelo qual a Rússia queria manter território no sul da Ucrânia, especialmente naquela convergência de Dnipro, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Donetsk, era criar uma zona de proteção para apoiar a ofensiva em Donetsk. A ideia era simples. Era uma zona de proteção que impediria a Ucrânia de enviar tropas e suprimentos para Donetsk, além de forçar a Ucrânia a sacrificar soldados no sul que ela preferiria ter lutando no cinturão de fortalezas de Donetsk. Ótimo na teoria, mas quando sua execução depende de infiltração e se depara com a brilhante estratégia gradual da Ucrânia, tudo desmorona. A zona de amortecimento entrou em colapso e os efeitos em cadeia estão sendo sentidos em Donetsk. A Rússia já deveria estar bem avançada em neutralizar o cinturão de fortalezas a essa altura. Isso foi o que Putin disse, que havia estabelecido um prazo até setembro para tomar o Oblast e finalmente garantir o controle do Donbass. A Rússia tem cerca de 2 semanas para realizar um milagre e fazer isso acontecer, já que ainda está longe de tomar Constantinivka, quanto mais o restante do cinturão de fortalezas. Aliás, o prazo para Donetsk agora é dezembro. Isso também não vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Bem, Putin agora tem um problema chamado Alexandrovka para resolver, já que a Rússia precisa tentar recuperar os 745 quilômetros quadrados de território que perdeu para a Ucrânia em 2026. Exceto que a Rússia não consegue recuperar esse território em terra. A Ucrânia está fortificada, e as forças de Putin estão focadas principalmente em Donetsk, com seu ataque no sul sendo limitado. Então, o que provavelmente veremos pelo resto de 2026 é a Rússia tentando usar ataques aéreos para enfraquecer a Ucrânia no sul, talvez em preparação para uma tentativa de contra-atacar mais tarde. Na verdade, essa abordagem já começou. No dia 2 de julho, o Pravda noticiou que a Rússia havia lançado 7 bombas aéreas sobre Alexandrovka, destruindo 50 casas e matando uma pessoa. É uma maneira estranha de tratar um assentamento que você alegou ter capturado no dia seguinte, Rússia. Isso é desespero. A Rússia está sendo forçada a depender de sua estratégia aérea porque já não está mais perto o suficiente de Alexandrovka para atingi-la de forma confiável com artilharia ou lançar ataques terrestres. E tudo isso é por causa da Ucrânia. Libertar 745 quilômetros quadrados do seu território feriu Putin, o propagandista, mas simplesmente aleijou Putin, o estrategista fracassado. Agora, tudo que a Rússia pode fazer é atacar pelo ar. E pode ser que exista uma nação que tenha algo a dizer sobre isso. A Polônia está prestes a intervir. Qual é a melhor maneira de lidar com a Rússia em 2026? Não deixe a Rússia te atacar primeiro. Adia preventivamente e elimine a ameaça russa antes que ela tenha qualquer chance de fazer algo contra você. Em um mundo onde a dissuasão parece ser menos eficaz do que tem sido desde o início do século XXI, atacar primeiro é melhor do que ser atacado. Pelo menos essa é a nova abordagem da Alemanha. Em uma decisão judicial histórica, a Alemanha concedeu aos seus serviços de inteligência o poder de atacar a Rússia antes que a Rússia ataque a Alemanha. Ataques preventivos estão prestes a ser lançados, mas esses ataques não envolverão mísseis e bombas. Eles envolverão novos poderes concedidos aos serviços de inteligência da Alemanha. O melhor drone é aquele que nunca decola e pode ameaçar a Alemanha, declarou o presidente do Comitê de Controle Parlamentar do Bundestag alemão, Mark Henrichmann. Antes de uma votação crucial que determinaria se o gabinete da Alemanha concederia um novo conjunto de poderes às suas agências de inteligência. Horas depois, os votos foram contabilizados. A nova lei havia sido aprovada pelo gabinete. Assim como Henrichmann declarou que deveria, a Alemanha havia dado um passo enorme para se conceder o poder de atacar a Rússia preventivamente. Em vez de sempre esperar e responder às estratégias de guerra híbrida que Putin tem empregado contra Berlim desde que a invasão da Ucrânia começou. A Reuters foi um dos primeiros veículos a divulgar a notícia. Em uma matéria de 12 de agosto, o veículo revelou que o gabinete da Alemanha havia aprovado um projeto de lei concedendo aos serviços de inteligência do país o poder de hackear comunicações para interromper operações planejadas por adversários estrangeiros. A medida polêmica concede tanto ao BND quanto ao BFI, que são as principais agências de inteligência da Alemanha, um acesso muito mais amplo às comunicações digitais, junto com a capacidade de coletar mais dados do que jamais conseguiram antes. E realizar o que a Reuters descreveu como operações ativas para impedir ataques. Isso sugere que a Alemanha não vai apenas coletar dados para poder apontar e dizer, olha o que a Rússia planeja fazer. Porque, convenhamos, tudo isso é sobre a Rússia. O que essa nova lei parece significar é que as agências de inteligência da Alemanha podem conduzir ativamente operações de hacking e contra-sabotagem para impedir que esses planos se concretizem. Isso é uma revolução e uma mudança histórica na forma como a Alemanha utiliza suas agências de inteligência, declarou o ministro do interior do país, Alexander Dobrindt, após a votação. Já passou da hora de nos posicionarmos para sermos competitivos e em pé de igualdade com nossos serviços parceiros ao redor do mundo.
Isso exige capacidades operacionais e poderes ativos para combater o terrorismo de Estado moderno e grupos extremistas de forma mais eficaz, acrescentou Dobrindt. No entanto, há uma ressalva em relação a tudo isso antes de continuarmos. Como destaca o Guardian em sua reportagem sobre a decisão mais recente da Alemanha, é o governo alemão que deu sua aprovação ao novo projeto de lei. Essa lei ainda precisa passar por uma votação parlamentar completa antes de se tornar uma política oficial da Alemanha. Isso pode acabar sendo um obstáculo, já que o apoio a essa medida não é absoluto na Alemanha. Mas antes de explorarmos o porquê, também não é como se esse projeto de lei tivesse surgido do nada. A Alemanha já vem tentando fortalecer seus serviços de inteligência há bastante tempo. Dinheiro foi a primeira solução que o chanceler Friedrich Merz encontrou. O orçamento do BND para 2026 já foi aumentado para 1,73 bilhões de dólares. E Merz vem tomando medidas para relaxar as restrições impostas ao BND em relação ao uso de IA e tecnologia de reconhecimento facial. Um a um, os limites estão sendo reduzidos. O projeto de lei em si também já está em elaboração há algum tempo. Em 17 de fevereiro, a Politico noticiou as medidas que a Alemanha estava tomando para fortalecer seus serviços de inteligência. Em meio a alegações internas de que esses serviços precisam alcançar algum nível de autonomia para que a Alemanha não dependa exclusivamente dos Estados Unidos e de seus colegas europeus para obter informações. Como Hennickman destacou na época, queremos continuar trabalhando em estreita colaboração com os americanos. Mas é um presidente do EUA. Quem quer que seja, decidir no futuro agir sozinho sem parceiros europeus, então nós devemos ser capazes de nos sustentar sozinhos. Então, essa nova lei não se trata apenas de aprovar medidas preventivas. É sobre a Alemanha tomar as medidas necessárias para garantir que toda a sua comunidade de inteligência não colapse caso os EUA decidam interromper o compartilhamento de inteligência. Já temos o básico sobre a nova lei, mas esses são os novos poderes definidos, conforme entendemos até agora. Os serviços de inteligência da Alemanha terão o poder de implementar uma série de medidas assim que descobrirem um plano em andamento, segundo o político. Essas medidas podem variar dependendo da escala do plano. Expor os culpados e quem os apoia é uma das abordagens que os serviços podem adotar. Essa pode ser a escolha quando o plano provavelmente não causará danos e a Alemanha pode usá-lo para marcar alguns pontos geopolíticos contra quem estiver por trás do plano. Rússia. Outras opções podem incluir destruir a propriedade das pessoas identificadas como parte do plano, sabotar explosivos que foram preparados antes de um ataque, ou até mesmo fornecer informações falsas para as pessoas envolvidas após uma tentativa de ataque, levando à confusão nos serviços de inteligência dos adversários da Alemanha. Um dos principais limites estabelecidos para tudo isso é que qualquer resposta que a Alemanha decidir tomar deve estar diretamente ligada ao incidente original que ela descobrir e não pode colocar em risco a segurança física ou a vida de ninguém, acrescenta a Politico. A Reuters fornece mais alguns detalhes, acrescentando que o novo projeto de lei prevê um novo conjunto de regras que permitiria aos serviços de inteligência da Alemanha instalar softwares operados pelo Estado que rastreiam buscas online e possibilitam a vigilância de telecomunicações. Vários tipos de entidades, incluindo empresas de telecomunicações, operadoras de transporte, intermediários financeiros e plataformas digitais, também poderiam ser obrigados a fornecer informações mediante ordem, de acordo com a nova lei. Tudo isso estará a serviço do que a Alemanha deseja que seus serviços de inteligência sejam capazes de fazer: atacar primeiro, atacar com força e arruinar os planos de qualquer adversário estrangeiro. No entanto, você pode estar ouvindo tudo isso e talvez sentir que essa nova lei é um pouco exagerada. Expandir os poderes dos serviços de inteligência é uma coisa, mas dar a eles o que parece ser acesso irrestrito a registros de buscas online e de telecomunicações é uma potencial invasão de privacidade. Isso pode ser visto por alguns como ir longe demais. Você não estaria sozinho se essa for a sua opinião. Mencionamos que o novo projeto de lei da Alemanha ainda precisa passar por uma votação completa no parlamento, e que isso pode ser um obstáculo. O motivo é que o apoio a essa lei em particular não é unânime. A DW destaca que a Sociedade Alemã para os Direitos Civis considera vários aspectos do projeto de lei inconstitucionais, especialmente quando se trata dos amplos poderes de vigilância que os serviços de inteligência da Alemanha vão receber. Em particular, considera esses serviços acesso à vigilância por vídeo pública e privada em tempo real é um problema, afirma o especialista da sociedade, Kai Dittmann. Não existem limites suficientes e claramente definidos para essas intrusões tão abrangentes, que, acima de tudo, afetam inúmeras pessoas inocentes, diz Dittmann sobre a lei, acrescentando que conceder aos serviços de segurança da Alemanha a capacidade de realizar operações cibernéticas e campanhas ativas contra ameaças identificadas confunde os limites constitucionais entre os serviços de inteligência, a polícia e as forças armadas. Esses sentimentos são compartilhados por Clara Birner, que é especialista em política interna do partido de esquerda, que faz parte da oposição à coalizão de Merz. Porque as agências de inteligência não serão mais obrigadas a informar os afetados em muitos casos, a proteção legal efetiva deixa de ser garantida, ela declara. Também há preocupações sobre o que o fato de essa lei soltar as amarras da comunidade de inteligência da Alemanha pode significar internacionalmente.
O político destaca que os espiões da Alemanha normalmente têm sido restringidos quando se trata de operações de coleta de informações mais agressivas, devido às limitações impostas à Alemanha pela comunidade internacional após a Segunda Guerra Mundial. Essas restrições existiam para evitar a repetição dos abusos pelos quais a enorme rede de espionagem dos nazistas foi responsável. Para alguns na Alemanha e fora do país, essa nova lei seria um passo perigoso para longe das restrições que mantiveram os espiões alemães sob controle por mais de 60 anos. O contra-argumento a essa afirmação é que não estamos mais nos anos 1940. A Alemanha é uma nação muito diferente do que era sob os nazistas, e pode-se argumentar que a Europa agora enfrenta uma ameaça semelhante à praga nazista, só que agora ela vem de Putin e sua versão imperialista da Rússia. Esse é o argumento que Henrichmann fez antes da votação, dizendo à Welt Television da Alemanha: nós realmente precisamos permitir que nossos serviços possam paralisar ou desativar o drone de ataque na Rússia ou a fábrica que o produz, antes que ele seja direcionado contra o aeroporto alemão ou contra a vida e a integridade física das pessoas na Alemanha. Ainda assim, há barreiras a serem superadas. O projeto de lei vai conseguir superar essas barreiras? Parece muito provável que sim. O partido da coalizão de Merz, que inclui a União Democrata Cristã, a União Social Cristã e os partidos social-democratas, detém a maioria no parlamento da Alemanha. Quando esse parlamento retornar do recesso no início de setembro, espera-se que esse trio de partidos aprove o projeto de lei com seus votos coletivos, independentemente da oposição. A DW chega a afirmar que essa votação subsequente é considerada uma mera formalidade. Se for esse o caso, então podemos dizer com certa certeza que os espiões da Alemanha em breve vão passar a contar com uma série de novos poderes. No entanto, a pergunta permanece: por que isso foi necessário em primeiro lugar? Nós vamos te contar exatamente o porquê. Mas antes disso, este é o programa militar, e tem muito mais de onde isso veio. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, aproveite para clicar no botão e ativar as notificações para garantir que você nunca perca um vídeo. Então, nós temos chamado os novos poderes que a Alemanha está concedendo aos seus espiões de preventivos. Isso é verdade no sentido do que esses poderes permitem que os espiões façam ao lidar com planos em andamento. No entanto, também poderíamos argumentar que a nova lei da Alemanha está longe de ser preventiva no contexto de seu conflito mais amplo com a Rússia e o fluxo aparentemente interminável de ataques híbridos daquele país. Vamos para o aeroporto de Leipzig. Tarde da noite de 4 de agosto, um drone quadricóptero foi descoberto rondando aquele aeroporto e foi visto flutuando entre os aviões. A descoberta forçou o fechamento de uma pista enquanto a Alemanha enviava um robô antibombas para lidar com o drone. Então, mais uma reviravolta na história se revelou. O drone russo não estava flutuando entre quaisquer aviões. Eram aviões cargueiros Antonov ucranianos. A implicação era óbvia. Um drone russo havia sido encontrado e parecia estar à espera para potencialmente destruir um avião ucraniano na pista. No mínimo, ele havia sido colocado próximo à pista para servir como uma ameaça à Alemanha. Desta vez, o drone não fez nada. Da próxima vez, bem, acabamos de provar que podemos colocar drones no seu aeroporto. O ministro do Interior, Dobrindt, alertou para um novo nível de perigo após o incidente, embora tenha evitado afirmar que a Rússia estava por trás disso, dizendo apenas que o evento pode envolver potências estrangeiras. Todo mundo sabia o que ele queria dizer com isso, e em 10 de agosto, a inteligência do ZRUA confirmou que acredita que a Rússia estava por trás do incidente com o drone em Leipzig. O veículo alemão Bild também afirmou que as autoridades que investigam o incidente encontraram vestígios de DNA no local que correspondiam a uma amostra retirada de um coquetel Molotov que havia sido enviado pelo correio via DHL para o mesmo aeroporto em julho de 2024. Isso ainda não parece ter sido confirmado de forma independente, mas o fato de essa tentativa de ataque com coquetel Molotov ter ocorrido, além do incidente com o drone mais recentemente, dá uma grande pista sobre o motivo de a Alemanha estar concedendo novos poderes aos seus serviços de inteligência. A guerra híbrida da Rússia contra a Alemanha está se intensificando. Dobrindt já afirmou isso, exclamando: não estamos em guerra, mas somos alvo diário de guerra híbrida. Espionagem, sabotagem, ataques cibernéticos ou operações secretas de potências estrangeiras com o objetivo de desestabilizar a Alemanha ou causar danos diretos são uma realidade constante. Ele não está errado. Embora os dois incidentes no aeroporto de Leipzig possam estar entre os mais proeminentes, a Alemanha tem lidado com incidentes demais de guerra híbrida. O número e a escala desses incidentes aumentaram, não por coincidência, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a Alemanha declarou seu apoio à nação que Putin quer oprimir. Segundo um relatório de 2025 da Agência de Inteligência Interna do país. Claro, essa agência tem um certo viés, já que estava fazendo campanha por novos poderes na época. No entanto, a afirmação não deixa de ter mérito. Os números parecem confirmar isso. Em um relatório de fevereiro de 2026, o Centro Internacional de Contra-Terrorismo analisou um grande número de incidentes de guerra híbrida conduzidos contra estados europeus. Disse que somente em 2025, a Alemanha registrou 320 tentativas de sabotagem. Embora nem sempre tenha conseguido determinar quem estava por trás dessas tentativas de sabotagem.
Provavelmente porque suas agências de inteligência foram impedidas antes que pudessem investigar a fundo. Ainda assim, 320 em um ano está muito próximo da ameaça diária que Dobrint menciona, e esse número cobre apenas sabotagem. Há ataques cibernéticos, incursões de drones e outras formas de guerra híbrida que facilmente tornariam a afirmação de ataques diários crível. Na verdade, se incluirmos os ataques cibernéticos na conta, então dizer que são diários é uma grande subestimação. Por hora seria mais preciso, e a cada poucos minutos seria ainda mais exato. Um relatório de 12 de maio. Euronews revelou que a Alemanha registrou 334 mil casos de crimes cibernéticos em 2025, 2/3 dos quais foram confirmados como vindos do exterior ou perpetrados a partir de locais desconhecidos. Dobrint observou que muitos desses ataques vieram da Rússia, enquanto ele mais uma vez pediu pela nova lei que a Alemanha está prestes a aprovar. No total, diz Euronews, acredita-se que esses ataques cibernéticos causaram cerca de 230 bilhões de dólares em danos econômicos somente em 2025. Essas estatísticas revelam a verdadeira dimensão da ameaça híbrida que a Alemanha enfrenta atualmente. E essa ameaça é tão grande que a Reuters informou em julho que o Ministério do Interior do país elevou o nível de ameaça da Alemanha de abstrato para alto. Na prática, essa elevação significa que a Alemanha deve considerar o risco de ataque o tempo todo e que planos para esses ataques agora são claramente identificáveis, afirma Dobrint. Aqui vemos a verdadeira justificativa da Alemanha para sua nova lei. Por décadas, seus serviços de inteligência foram limitados, obrigando-os a depender de fontes externas para a maior parte de suas informações. Claramente, essa abordagem não está funcionando tão bem quanto a Alemanha precisa. Se estivesse, o país não estaria registrando mais de 300 atos de sabotagem e centenas de milhares de ataques cibernéticos em um único ano. E certamente não teria absorvido alegremente 230 bilhões de dólares em prejuízos econômicos por causa disso. A Alemanha quer não apenas impedir que tudo isso aconteça, mas também punir ativamente os responsáveis. Enviando assim uma mensagem de que não se mexe mais com a Alemanha. Mas tudo vai mais fundo do que isso. Quando a Alemanha observa o número crescente de casos de guerra híbrida que está registrando, ela não vê apenas a Rússia tentando intimidar e persuadir. A Alemanha veio uma escalada, e essa escalada está levando a Rússia, a Alemanha e talvez até toda a Europa para o caminho de uma guerra muito mais ampla do que a que atualmente acontece na Ucrânia. A Alemanha falava muito no início de 2026. Relatório vazado, coberto pela United 24 Media em janeiro, que havia sido preparado pelo Ministério da Defesa da Alemanha, observou que Berlim espera se tornar um dos primeiros alvos principais da guerra híbrida russa, devido ao seu papel como principal centro logístico da OTAN na Europa. Além disso, essa escalada da guerra híbrida também pode servir como preparação para um futuro confronto militar, como o documento afirmando que a Alemanha provavelmente enfrentaria drones armados, ataques de mísseis de longo alcance e até ataques de forças especiais após uma ofensiva russa no flanco leste da OTAN. Resumindo tudo, a Alemanha está cada vez mais convencida de que a guerra está chegando e que essa guerra será iniciada por Putin, assim como aconteceu na Ucrânia. Avançando para junho, os alertas ainda estavam vindo do comando militar da Alemanha. O chefe do exército do país, o tenente-general Christian Freuding, já afirmou que todos os 32 membros da OTAN concordam que a Rússia pode ter capacidade de lançar um grande ataque contra o território da OTAN até o final da década. Isso dá à Alemanha e seus aliados um prazo até 2029 para se prepararem para esse tipo de ataque e dificultar a vida da Rússia nos estágios iniciais, por meio do aumento dos poderes dos serviços de inteligência, vai ajudar. Alguns meses depois, outro dos principais oficiais militares da Alemanha, o general Carsten Breuer, disse ao Wall Street Journal que a Rússia tem usado drones de forma sistemática para sondar as defesas aéreas europeias e testar as respostas da OTAN. A campanha da Zona Cinzenta está sendo intensificada, declarou Breuer, e o que aconteceu no aeroporto de Leipzig foi o exemplo perfeito. A Rússia está usando esses testes para aprimorar suas táticas para um futuro conflito, acrescenta o general alemão. As principais mentes militares de Berlim não poderiam deixar isso mais óbvio nem se estivessem gritando isso aos quatro ventos. Eles acreditam que a guerra está chegando e as táticas híbridas da Rússia são apenas o começo. A Alemanha precisa estar pronta para revidar quando chegar a hora, e enfrentar o que está acontecendo em seu território agora é um passo fundamental. Mais uma vez, tudo volta ao que dissemos no início do vídeo. Reagir já não é mais suficiente. Também não é suficiente confiar apenas no poder de dissuasão da OTAN. Para a Alemanha, é necessário adotar uma abordagem preventiva para mostrar à Rússia que ela não pode simplesmente escalar o conflito e esperar que não haja resposta. Supondo que o parlamento alemão aprove a lei, ela entrará em vigor em algum momento de 2027. Então veremos como Putin reage. Ele vai recuar ou vai escalar ainda mais? Essa é a grande questão, mas está cada vez mais claro que as provocações da Rússia ao urso da OTAN se tornaram tão incessantes que o urso está acordado e pronto para morder. Não é só a Alemanha que está fazendo grandes mudanças. A Polônia está se preparando para dar um passo enorme que vai abalar o Kremlin em seu âmago. Qual é esse passo? Você pode descobrir se assistir ao nosso vídeo. Mas antes de irmos embora, esperamos que você tenha gostado desta análise sobre as novas leis de espionagem da Alemanha. Se gostou, por que não se inscrever no programa militar? Publicamos vídeos como este todos os dias. E obrigado por assistir.